assunto por aqui agora é carne bovina, mercado da pecuária de corte. Olha, nós estamos vivendo um momento, né, no qual a China lá na sexta-feira entrou num feriado, não é final de semana não, um feriado muito prolongado, o Ano Novo Lunar Chinês. Aqui no Brasil, dá para se dizer que desde a última quinta-feira, talvez até quarta, o Brasil também está meio parado por conta do carnaval, principalmente em relação às negociações com carne bovina. É uma movimentação sazonal que é esperada que venha a ocorrer. Só que nesse meio tempo, né, nós vamos ter já na próxima semana os efeitos do consumo de carne bovina, que era esperado, até a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, apontava isso, que teria um consumo maior de carnes no geral, carne bovina também dentro desse pacote, durante o período de festas aqui no Brasil, e isso poderia, evidentemente, reduzir um pouco os estoques no atacado, mas também no varejo brasileiro. E aí nós viríamos uma busca, trazendo aí mais para a pecuária de corte, viríamos uma busca um pouco diferente em relação da indústria com o boi pronto do pecuarista brasileiro. Para saber o que podemos esperar para a próxima semana, principalmente, nós vamos conversar ao vivo com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que participa conosco ao vivo pela internet. Ronald, estamos aí saindo desse período de férias, né? Férias não, né? De um feriado bem prolongado, né? Feriado em quase todo o país, o carnaval, mas um período de festas, melhor dizendo, né? Mas no qual o mercado consumidor interno brasileiro deve ter tido um consumo maior, teve salários, teve carnaval, teve toda uma série de fatores que fazem com que tenha um consumo maior. O que nós podemos esperar em termos de efeito para a relação do pecuarista com boi pronto e indústria frigorífica na próxima semana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem nessa manhã. E o ano começou agora, né, Fabiano? Muito se fala aí, a gente brinca no dia a dia aí, que o Brasil só começa a girar as coisas mesmo depois do carnaval. Mas isso não é um fato, a pecuária e a agricultura está em todo vapor, um ano muito difícil para preço e para produção também, tanto ela dentro para a parte agrícola como também para a pecuária, né? E quando eu olho para esse reflexo, Fabiano, teve um estado específico que mostrou esse valor pago por essas festas pontuais, tanto lá na China, a gente viu esse movimento também, mas um específico, um estado como que foi a Bahia, a gente teve preços muito firmes nas últimas semanas para a vaca e para outros animais direto para o abate, devido a festas regionalizadas, clima muito ruim dentro de novembro e dezembro, fez com que o preço naquela região estivesse em destaque em todo o país. A gente viu vaca sendo negociada até 235, 240 reais na Bahia, devido a uma demanda pelas festas de carnaval, que é 4, 5 dias aí de paralisação no país. Quando eu olho para a exportação após esse ano, após o feriado chinês, o que a gente está olhando para a exportação? Não apenas a China como um principal demandante, 52% da exportação Brasil no mês de janeiro foi proveniente da China. A gente já chegou a ter esse número na casa de 68, 67 em alguns meses anteriores. Então a gente viu outros players também ganhando espaço na nossa exportação. Quando eu olho para a formação de preço, não acredito que vamos ter preço pago ao pecuarista melhor devido à demanda por exportação vindo igual ou parecido com o que foi o mês de janeiro. Então, quando eu olho para a exportação, acredito que o volume vai continuar muito firme, mas não estou vendo apetite do frigorífico em pagar um pouco mais para originar. Por quê? Há uma oferta um pouco maior à disposição. E aí, tem um fator que eu tenho observado tanto na pessoa física como pecuarista, tenho recebido essas ofertas, mas também cliente nos relatando que é uma discrepância, Fabiano, muito grande entre o boi gordo, em torno, você pega uma média Brasil, boi gordo hoje na casa dos R$225, quando eu olho para a vaca, já está na casa dos 190, até alguns casos 180, 175, Mato Grosso já é relato. Não estamos falando da vaca gorda, estamos falando de uma vaca boiadeira. Então, essa discrepância entre a vaca e o boi, isso pode pesar muitas vezes numa alta ou num valor pago ao pecuarista pelo animal pronto um pouco maior. Então, há sim hoje um deságio bem grande e ele deve crescer nos próximos meses. Isso talvez intensifica mais dentro do abril e março e maio para a arroba da vaca em correlação com o boi gordo. Isso pesa
muitas vezes, ou flerta, a gente ter uma alta um pouco melhor ou um poder de paga do frigorífico em cima do animal pronto do pecuarista. Em cima da sua pergunta, eu contextualizo a oferta de fêmea está crescente e deve aumentar nos próximos dias. Bom, dá duas perguntas, Ronald. Uma delas está relacionada, nesse momento, o pecuarista em boa parte do país tem uma capacidade de pastagem, um suporte de pastagem mais interessante. Então, ele também ganha ali um argumento a mais na sua negociação. O outro é que esse volume de fêmeas, que em 2024 é esperado que seja alto, menor que 23, mas ainda assim alto, quando que ele deve culminar? Porque a gente está vendo já uma situação, um cenário de fêmeas de descarte, o interesse também de abate de fêmeas seguindo, né, fechando o ciclo agora em 2024, terminando esse cenário, mas ainda muita fêmea para abate. Quando que isso deve ter o seu ápice? Quando que deve ser o ápice do abate de fêmeas no Brasil? Boa. Nesse curto prazo, eu acredito que ainda vai ser bem lento e a gente percebe até pelos números. Os números não mudaram. Se você pega o número do IMEA ou propriamente do IBGE, a gente vê esse volume de fêmea vindo com uma crescente, não vamos nem falar, maior que 23 e ainda assim tendo espaço para crescer dentro do 24. Quando eu olho para uma virada, talvez, de um volume um pouco maior, e aí fazendo com que o preço ele muitas vezes tem essa descorrelação ainda maior, eu trago para dentro de um abril e maio. E aí, vou te trazer por quê? Porque essas chuvas elas devem cortar nos próximos 60 dias. Se a chuva corta nos próximos 60 dias, e aí a gente olha, o interior do Brasil deve sofrer um pouco mais com isso, até porque a safra de capim não foi tão abundante. A gente começou o programa falando disso. Ela não foi boa para os grãos, mas também não foi bom para a pastagem. Ela deve interferir diretamente no maio aí e no abril, fazendo com que essa descorrelação entre a vaca e o boi gordo, ou a novilha e a vaca parida, a vaca boiadeira, ela ainda cresça ainda mais no valor pago ao pecuarista. E quando eu olho para uma vaca boiadeira, quem compra ela não é o frigorífico. Muitas vezes quem tem que comprar ela é um confinador que vai colocar ela 30, 40 dias no coxo, 60 dias. Quem vai comprar ela é um invernista, é um criador de longo prazo que está vendo um preço muito defasado, então ele vê uma oportunidade de ter bezerros lá na frente com uma boa oportunidade. Então, assim, eu acho que hoje não é bom para o valor pago, mas é uma boa oportunidade para fazer estoque, hein, Fabiano? Muito bem, Ronald. E aí, pensando nessa equação, e lembrando também que nós tivemos o ápice ano passado de oferta de animais de maneira generalizada, mas também de fêmeas, entre final de julho até o comecinho de setembro. Agosto foi um mês terrível na relação de formação de preços aqui no Brasil. Pensando neste cenário e que o pecuarista ele tem vendido uma arroba de boi, já com boi que teve um custo de produção também menor, diferente do que acontecia em 2023, quando ele tinha ainda animais com um custo de produção mais elevado, e aí vendendo a barato, e se calcular mesmo o custo de arroba ali, ele estava perdendo. Isso é um fato e é terrível isso para a pecuária brasileira, mas aconteceu. Nesse ano, nós devemos ter um equilíbrio um pouco melhor, ou seja, as margens, ainda que elas reduzam, o pecuarista ainda assim estaria rentabilizando? Eu nem olho para a parte de rentabilizando. Se eu olhar para rentabilizando, muitas vezes a conta vai terminar flat, ela vai terminar em alguns casos, devido ao custo de aluguel um pouco mais alto, muitas vezes até no negativo. Só que aí que encontra a oportunidade, Fabiano. Quando nós olhamos aqui um boi de 20 arroba, uma relação de troca, ela é muito melhor do que era nos últimos 3 anos. Então, assim, mesmo um boi com preço de 300, bacana. Eu trouxe um animal lá atrás que me rentabilizou quando o boi estava de 300, muito interessante. Mas essa operação, como você fez a pergunta, fechando agora, ela não está rentável. Ou no ano passado também ela não foi rentável. Então, olhando agora para os animais que estão saindo, e quando eu olho para a relação de troca, está muito interessante. Hoje eu compro, em média, 2,6, 2,7 bezerro. Quando eu olho para o histórico, é 2,2, 2,3. Eu tenho alguns estados que essa correlação chega até 2,7, 2,8. Se eu olho um boi magro e eu vendo um boi de 20 arroba, Ronald, eu não entro no bezerro, eu não compro bezerro, eu compro um garrote, eu compro um boi magro.
quando eu olho a correlação de um boi magro, de um boi de 20 arroba para um boi magro de 12 arroba e meia, essa correlação hoje ela está em torno de 1,7, 1,6 e meio. Quando eu olho para o histórico é 1,4, 1,5. Então a relação ainda assim tá boa, Alex, Fabiano. Então, olhando para a oportunidade, eu acredito sim que as margens vão ficar mais interessantes e até pensando em oportunidade, uma vaca hoje de 12 arroba e meia, faz uma conta aí, uma vaca de 12 arroba e meia vezes 180, a gente tá falando que essa vaca vai sair por 2,250. Essa mesma vaca, há 2 anos atrás, era negociada a 5 mil reais. Caiu pela metade o valor. Desvalorização aí do capital, que muitas vezes, quem tá com essa vaca comprada lá atrás, a conta não fecha no positivo. Mas olhar hoje e pensar que o ano pode ser, essa vaca já vai produzir um bezerro de R$ 1.600, a conta já se torna positiva já, tá bom? Começa a mudar, né, Ronald? Ronald, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós estamos vendo, é uma outra especialidade sua, mercado de soja e milho, mas nós vimos um produtor de soja, só traçando aqui um paralelo entre um e outro, que lá em setembro, outubro, novembro, inclusive, teve a oportunidade de travar negócios, ter uma soja comercializada por um preço melhor. Aguardou para insegurança de clima, insegurança de produção e também pelo costume, né? Como aconteceu no passado da soja subir depois, muita gente não comercializou. Em relação aí, trazendo isso para o mercado do boi gordo, o pecuarista hoje, ele tem utilizado ferramentas de mercado para garantir preço mínimo, garantir uma relação melhor em relação àquilo que ele gastou para produzir, tem utilizado, melhorou esse uso de ferramenta, porque ano passado era muito evidente que não. Boa pergunta, Fabiano. Eu acho que assim, cada dia mais ele está vendo a necessidade, mas na prática mesmo, a usabilidade ainda é pequena. Então, o que eu posso te trazer em números é um boi de 5 ou 6 reais acima ou abaixo do preço de hoje, ou do que tinha uma semana, não muda a realidade do pecuarista. Mas 15, 20, 25 muda bastante. Então, por isso que o seguro é tão indicado. E no ano passado, teve aquele caso de 2022 lá específico, que foi o caso de vaca louca, o preço caiu muito rápido, depois voltou a subir. Então, a gente viu já uma necessidade dos frigoríficos, dos confinamentos especificamente, tá bom, Fabiano? Vamos trazer aqui não só quem está na cria, mas confinamento é uma eficiência operacional. Eu sei o custo da minha diária, sei o custo do meu boi magro, ou garrote, ou novilha, e eu sei quando esse animal vai sair. Vai sair 90 dias, 65 dias, 120 dias depois de eu ter colocado no coxo. Então, esse ano, eu estou vendo, mesmo a gente estando num ano de ciclo baixista, que tudo nos projeta para os próximos 2 anos, 1 ano, preços melhores do que tem hoje, o pecuarista buscando essas ferramentas e entendendo que isso é a gestão, isso é o seguro da caminhonete. Eu pago, a caminhonete custa 300 mil. Se ela for roubada ou ela bater, eu vou acionar o seguro. Se ela não bater, eu perdi 10 mil reais numa caminhonete de 300 mil. Meu boi vale 4.400 reais, 4.500. Eu vou fazer um seguro de 120 reais nele. Se o preço cair do preço que eu tenho hoje, ou que está projetado daqui 90 dias, a bolsa vai me remunerar. Se o preço subir, eu vou vender mais caro no físico, perdi o seguro de 120 reais de um boi de 4.500 reais. Então, eu estou vendo sim, Fabiano, e foi bom você levantar desse tema, o pecuarista, e não estamos falando do grande apenas, tá bom, Fabiano? Que muitas vezes tem a sua gestão de risco um pouco mais na mão, Excel mais programado, custo de produção na mão, mas eu estou vendo o pequeno, que tem aí 200, 300 boi para sair muitas vezes dessas águas aí, que vai sair dentro do abril, buscando essa ferramenta. E elas têm dado certo nos últimos anos. Infelizmente, a caminhonete tem sido roubada, se a gente fosse fazer essa analogia, ela tem batido, porque o boi tem caído, então funcionou muito nos últimos anos, mas esperamos fazer seguro e não precisar usar ele na prática, que o preço suba nos próximos meses e anos. Se isso acontecer, o seguro vai funcionar muito na prática do produtor e usa isso como ferramenta dentro do seu negócio. Você não coloca um boi no pasto e não dá sal mineral para ele. Então você não coloca um boi no pasto e não faz um seguro de preço. Então isso a gente tem que usar muito mais. E um fator que tem ajudado muito nesse seguro, Fabiano, é eficiência zootécnica. É melhorar a parte agronômica, encurtar o tempo. Ronald, eu compro um bezerro hoje,
E até ele virar boi, ele levaria, anos anteriores, 2 anos. Agora eu estou conseguindo fazer isso com 1 ano e meio. Se eu termino nos últimos, depois que ele vira garrote, eu termino dentro do confinamento, levo para um boitel, eu estou trazendo para 1 ano isso. Opa, então você se torna muito mais preciso e é seguro. Eles ainda são mais indicados para quem tem o risco mais elevado, porque antecipa ciclo, tá, Fabiano? A gente tem visto muito quem tem feito isso ter resultado dentro da operação deles.